Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui para darmos continuidade ao estudo do primeiro trimestre de 2025. Neste, estamos estudando sobre Em Defesa da Fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. Repetindo, Em Defesa da Fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. Já estudamos a lição de número 1, que teve como título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. E esta lição está disponível no nosso canal. Você pode, acessando o link, ver este conteúdo tão precioso que foi a aula de número 1 deste primeiro trimestre de 2025. Dito isto, eu quero pedir a você que deixe aí o seu like e compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs, para que outros tenham conhecimento deste conteúdo tão precioso que temos deixado para os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 2, que tem como título Somos Cristãos. O título é simples. Somos cristãos. Ora, o que aprenderemos nessa lição, pastor Daniel? Aprenderemos sobre o início da igreja, as primeiras dificuldades que o apóstolo Paulo teve nas igrejas que estavam sendo ameaçadas pelos judaizantes. Pessoas que defendiam a ideia de que os gentios deveriam seguir os ritos e práticas judaicas para fazer parte da igreja do Senhor. Ora, Paulo teve um enfrentamento muito grande com este grupo de pessoas, e assim nós vamos aprender nesta oportunidade sobre este perigo, o perigo de, ainda nos nossos dias, termos entre nós irmãos que defendem que o evangelho é um conjunto de ritos e práticas e que, se não forem seguidos à risca, a salvação não é alcançada. Meus amados irmãos, como é importante e atual falarmos sobre os judaizantes e a semelhança com alguns grupos religiosos que temos em nossos dias. Portanto, ao falarmos aqui no final da lição, no terceiro tópico, você logo lembrará de um grupo religioso ou de uma igreja que está rejudaizando os cristãos, ou seja, trazendo os cristãos novamente para o judaísmo, mas nós somos cristãos. Esse é o título da nossa lição e eu repito, somos cristãos. Portanto, meu irmão, fique conosco até o final desta aula para você aprender como o apóstolo Paulo enfrentou este grupo de irmãos que queriam fazer com que as pessoas, segundo Gálatas capítulo 2, versículo 5, se afastassem da verdade do Evangelho. Amados, precisamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, levar até os seus filhos o conteúdo desta lição, explicando, argumentando, orientando, Pai. Agora, Senhor, nos ajude, que o Teu Espírito nos inspire naquilo que iremos falar e que Teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a Tua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Vamos então começar a nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra em Atos capítulo 15, versículo 19, que diz: Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Repetindo, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 19. Vamos então à nossa verdade prática. Diz assim a nossa verdade prática: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Repetindo, o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras
e ritos. Irmãos, podemos já fazer uma ponderação nesta verdade prática. Quando falamos que cristianismo é uma religião, nós colocamos o cristianismo no mesmo patamar de outras religiões, do islamismo, do hinduísmo, enfim. Devemos pensar no cristianismo não como mais uma religião. Devemos pensar no cristianismo como o caminho que nos leva a Deus. O único caminho que nos leva a Deus é Cristo Jesus, o Senhor. Portanto, cristianismo não é só uma religião. Cristianismo é mais do que uma religião, porque entendemos que há apenas uma forma de nos encontrar com Deus. Há somente uma forma de reconciliarmos com Deus. E a palavra religião vem de religare. A nossa reconciliação com Deus é única e exclusivamente pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, ser cristão é mais do que aderir a uma religião no mundo. Ser cristão é ter uma vida pautada nos ensinos de Cristo. Por isso, temos uma tela no final que iremos falar sobre Somos Cristãos, que apesar de não estar na nossa revista, está no livro de apoio na página 30. E é importante que você, caro professor, tenha acesso a esse livro e você busque algo adicional para os seus alunos, porque não temos na nossa revista falando sobre Somos Cristãos e o título desta lição é Somos Cristãos. Já no livro de apoio nós temos o que significa a palavra cristão e como isso é importante para nós hoje, sermos parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos então à leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, aos crentes da região da Galácia. A Galácia não era uma cidade, e sim uma região. E havia ali várias cidades que foram visitadas pelo apóstolo Paulo e por Barnabé na sua primeira viagem missionária. E ali eles tiveram os seus primeiros frutos, mas ali também eles tiveram os seus primeiros combates. E quando saíram da Galácia e retornaram, eles viram que os judaizantes haviam influenciado os crentes daquelas igrejas e eles tão depressa deixaram a graça de Deus e voltaram aos ritos judaicos, porque foram influenciados pelo que Paulo chamou de falsos irmãos. Vamos então à leitura. Gálatas capítulo 2, versículo 1 a 9 e versículo 14 diz o seguinte: Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima. Amados, olhando esta expressão, aos que estavam em estima, nós buscamos em outras versões para que você possa entender melhor. Na versão Almeida Atualizada e na Almeida Revista e Atualizada, nós temos aos que pareciam de maior influência. Então, Paulo conversou particularmente com aqueles que pareciam ser de maior influência. Já na versão NVI, a nova versão internacional, diz que está escrito assim: aos que eram mais influentes. Paulo foi diretamente àqueles que eram os mais influentes para falar, para tratar desse assunto tão importante que era a perturbação que estava acontecendo nas igrejas em função da influência dos judaizantes. Leremos então o versículo novamente, diz assim: E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo para nos porem em servidão.
aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá? Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Amém. Vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Segundo, elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça. Terceiro, mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Estes são, pois, os nossos objetivos. Vamos então à introdução da nossa lição. Neste momento, sempre lembro você que tem a sua mão bem pertinho de você uma canetinha para que você possa fazer as devidas anotações, observações, destaques em sua revista para que você possa aproveitar bem o conteúdo durante a exposição da tua aula, meu querido professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Vamos, pois, a esta leitura. E, é claro, tenha sempre à sua mão um exemplar da Palavra de Deus para que você possa consultar os versículos, conferir os versículos e assim você estará mais apto ainda a ministrar esta aula. Vamos então à nossa introdução. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. E esses pontos de intercessão, eu destaco esta palavra, e até colocamos uma ilustração para você entender, esses pontos de intercessão levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição, veremos como Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre judaísmo e cristianismo, e os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Nesse simples gráfico, eu mostro a vocês o seguinte: ali está uma seta na cor verde, é o judaísmo. E temos abaixo uma outra seta numa cor bem mais clara, que é o cristianismo. Então nós temos judaísmo e cristianismo. Agora, nós temos pontos de interseção. Este quadro que nós desenhamos mostra o quê? Aqueles que são os pontos de interseção entre o judaísmo e o cristianismo. Nossa revista fala práticas no campo teológico e ético. Ora, o cristianismo é uma religião monoteísta, assim como o judaísmo o é. Também o cristianismo preza pela moral, pela ética, pelos bons costumes. Também o judaísmo procede da mesma forma. O judaísmo tem a prática da oração, da intercessão. Os nossos irmãos, quando começaram a sua trajetória em Atos, nos seus primeiros capítulos, nós vemos como a oração estava presente na vida dos cristãos. Ou seja, temos pontos de intercessão
entre o judaísmo e o cristianismo. Mas preste atenção que fora desse quadrinho que nós colocamos, nós temos uma parte que não tem ponto de interseção. Porque o cristianismo, apesar de surgir no judaísmo, ele se tornou autônomo. E assim não tem mais nenhuma ligação com o judaísmo. Nasceu no judaísmo, mas não pertence ao judaísmo. Assim se estabelece uma diferença muito grande. E as práticas do judaísmo, principalmente aquilo que é ritual e cerimonial, o cristianismo não adotou, o cristianismo não pratica. Sendo assim, nós precisamos olhar o cristianismo como uma religião autêntica. Apesar de ter saído do judaísmo, não está preso mais a ele. Assim, é preciso estabelecer uma distinção, e Paulo se esforçou para fazer esta distinção, porque não era fácil para os judeus abandonar as práticas de anos, de milênios, e agora se converter de fato ao Senhor Jesus Cristo e abandonar toda aquela prática que durante muito tempo eles seguiram. Portanto, nós vamos ver no final desta lição que é importante estabelecer distinção entre aquilo que é ritual e aquilo que é cultural. Algumas coisas que são ritualísticas do judaísmo nós não devemos seguir mais. Entretanto, devemos respeitar a sua cultura e saber que eles podem ser salvos e manter traços da sua cultura. O cristianismo não deve jamais destruir culturas, a menos que práticas culturais confrontem ensinamentos sagrados, levando o homem a pecar contra Deus de acordo com aquilo que está na sua palavra. Se isso não acontecer, não podemos jamais contrariar atos culturais que acontecem entre os povos. Amém? Vamos então prosseguir e vamos para o primeiro tópico da lição, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Repetindo, prevenindo-se contra a tendência judaizante é o primeiro tópico da lição. Prosseguindo, vamos ao primeiro subtópico do primeiro tópico. Subindo outra vez a Jerusalém, Gálatas capítulo 2, versículo 1 e 2. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Há um A mais no texto. Você pode riscar, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical, e corrigir esta frase. Esta segunda visita foi por revelação, não sendo uma convocação pelos apóstolos para prestação de contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, registrado em Atos capítulo 15. Infere-se, irmãos, inferência é uma dedução. Infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. Prosseguindo, segundo subtópico do primeiro tópico, objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo, assim diz a nossa revista. Eu trouxe para você o que significa concílio e sínodo, para que você possa estabelecer a diferença entre esses dois termos. É claro que historicamente esses termos eles eram sinônimos, mas com o passar do tempo a palavra concílio passou a significar todos os líderes participando de uma reunião. Portanto, o concílio é a convocação de todos os líderes. Já sínodo é uma reunião que funciona como um órgão consultivo, quando apenas alguns participam. Isso acontece até em algumas igrejas evangélicas, que têm os seus sínodos, ou seja, ali se reúnem o presbitério para discutir a respeito dos rumos daquela igreja, e assim estabelece-se esta diferença: concílio, reunião de todos, e sínodo, reunião de alguns,
para consultar, para discutir e depois levar para um concílio as decisões tomadas por aquele corpo seleto de ministros. Continuando, é possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Isso está registrado em Atos capítulo 11, versículo 27 a 30. Você pode ler isso, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Portanto, o que o comentarista traz para nós? Paulo aproveitou a oportunidade que teve de levar donativos para os pobres da Judéia, então procurou conversar com os líderes da igreja para explicar o que estava acontecendo entre os gentios. Quando o evangelho chegava aos gentios e muitos se convertiam, como aconteceu em Antioquia. Ali, muitos gregos se converteram ao Senhor e o evangelho crescia maravilhosamente ao ponto de Antioquia, em Atos 13, se tornar a primeira igreja na história a enviar missionários. Paulo e Barnabé foram os primeiros missionários da igreja primitiva que saíram de Antioquia para evangelizar o mundo. Enquanto a igreja de Jerusalém permaneceu em Jerusalém e não se espalhou pelo mundo, ora, o evangelho não era conhecido dos outros povos, e a ordenança de Jesus foi: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas foi exatamente entre os gregos, em Antioquia, que o evangelho cresceu maravilhosamente. E ali havia profetas e doutores. E em um certo momento disse o Espírito Santo: separai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E ali teve início a primeira viagem missionária. Prosseguindo, vamos ao terceiro subtópico do primeiro tópico. Tito e a circuncisão, versículo 5. Barnabé era judeu e seu nome aparece 3 vezes neste capítulo. Qual capítulo? O capítulo 2 de Gálatas. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. Veja que interessante, meus amados irmãos. Paulo faz com que Timóteo seja circuncidado porque Timóteo era judeu, era filho de judia, mas Tito, que era grego, ele não submete Tito à circuncisão. Isso faz com que os judaizantes fiquem irados com Paulo, e depois nós vemos o quão útil foi Tito para trabalhar numa igreja que era muito difícil trabalhar, a igreja de Creta, e Paulo o enviou para lá, para que ele ali colocasse em ordem as coisas que ainda restavam, um trabalho que estava inacabado. Tito foi então organizar a igreja na ilha de Creta. Veja como é importante entender os passos que foram dados para que os gentios fossem recebidos na comunidade da igreja e aquele espaço não fosse restrito apenas aos judeus, porque se a ordem era pregar a todo o mundo, era sinal que todas as etnias e culturas deveriam ser alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos à sinopse da primeira parte da lição. A tendência judaizante era uma ameaça à verdade do Evangelho e ao futuro do cristianismo. Repetindo, a tendência judaizante era uma ameaça à verdade do Evangelho e ao futuro do cristianismo. Segundo tópico da lição, a tendência judaizante
no início da igreja. Vamos, pois, ao primeiro subtópico do segundo tópico, o espanto do apóstolo. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Eu quero ler para os irmãos esse texto, porque eu acho esse texto bem interessante, porque nesse texto nós temos dois outros, ou seja, temos duas vezes a palavra outro, mas no original nós temos ali dois termos diferentes, porque outro pode ser um outro semelhante. Por exemplo, você pode ir na padaria e comprar um pão e depois você lembrar que você não queria comprar apenas um pão. E você fala assim, por favor, me vende outro pão. O pão que virá é um pão semelhante. Mas existe o outro que é diferente. E o outro diferente é eu dizer, eu quero um pão, mas agora eu não quero um pão francês. Eu quero um pão massa fina. Então você pode sair da padaria com dois pães, sendo um igual ao outro, e você pode sair da padaria com dois pães, sendo um diferente de outro, sendo outro pão. Isso é interessante porque quando Paulo fala aos Gálatas, ele fala assim em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, porque não existe outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, é outro que não é semelhante. Nós vamos ver Paulo falando sobre o evangelho que ele pregava entre os incircuncisos e que Pedro pregava aos circuncidados, e esses dois evangelhos são o mesmo evangelho. Não é um outro evangelho diferente como os judaizantes queriam introduzir nas igrejas da Galácia. O verbo grego metatiteste, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, que o apóstolo emprega nessa passagem, era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Isso significa tanto mudança de partido, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Isso nós vemos claramente em Gálatas capítulo 3, versículo 1, que diz: ó insensatos Gálatas. Insensatos significa sem juízo. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado? Versículo 2. Só queria saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Olha, irmãos, a palavra é dura, mas é necessária para aqueles que estavam abandonando a fé. Vamos prosseguir. Diz assim o segundo subtópico do segundo tópico. Quem eram os judaizantes? O termo judaizante vem do verbo grego iodaizo, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos, e aparece uma única vez no Novo Testamento, que é em Gálatas capítulo 2, versículo 14, apenas no original. Isso nós não vemos em muitas Bíblias traduzidas para o português. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. São reconhecidos no capítulo anterior como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado.
eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Olha o que diz Atos capítulo 15, versículo 24, palavras do apóstolo Tiago. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que devíeis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Esses irmãos, esses falsos irmãos, eles saíram de Jerusalém para perturbar aqueles gentios que estavam se convertendo ao Senhor Jesus Cristo sem a ordem do líder da igreja. Isso, irmãos, é pernicioso, isso é maligno. Quantos obreiros agem assim, infelizmente, também nos nossos dias? Esses judeus, convertidos ao Senhor Jesus, ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Ou seja, os judaizantes, eles saíram de Jerusalém para transtornar, para perturbar, para tirar da graça aqueles que haviam sido alcançados pelo evangelho da graça de Deus. Prosseguindo o terceiro subtópico do segundo tópico, o clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Vejam os irmãos a sutileza desses homens de se infiltrar, de aparecer, porque aquela conversa era restrita, mas eles se infiltraram e então procuraram transtornar aquela reunião que os apóstolos faziam, em particular em Jerusalém. Prosseguindo, temos a sinopse da segunda parte da lição. Os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. Prosseguindo, a tendência judaizante hoje é o terceiro e último tópico desta lição. Diz assim o primeiro subtópico do terceiro tópico: o mesmo evangelho. O evangelho é um só, não há dois. O evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Isso foi dito desde a sua conversão, meus amados irmãos. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios para pregar aos não-judeus. O de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma, ou seja, o conteúdo é o mesmo. Não pode haver outro evangelho. Há uma seita muito conhecida no mundo, cujo livro, que é considerado tão sagrado como a Bíblia, diz assim na sua capa: um outro testamento de Jesus Cristo. Ou seja, aqui neste livro que tenho em minhas mãos, nós temos um outro testamento do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo condenou em suas palavras o outro evangelho. Não existe outro evangelho. O evangelho é o mesmo. Pedro e Paulo pregavam o mesmo evangelho.
Continuando, o perigo da doutrina judaizante é o segundo subtópico do terceiro tópico. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Meus amados irmãos, a obra de Jesus foi perfeita. O sacrifício de Jesus foi perfeitamente aceito por Deus. Portanto, não tem mais nenhum sentido seguir rituais e cerimoniais que eram praticados pelo judaísmo no cristianismo. Era de fato outro evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. É por esta razão que nesta epístola nós temos as obras da carne e o fruto do Espírito. Prosseguindo, o terceiro subtópico do terceiro tópico: as práticas judaizantes atuais. Elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar ou trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso do talit ou manto ou chale, usado para oração, e o uso do kippar, o solidel que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Para ilustrar, eu trouxe para você 3 imagens. Primeiro, nós temos 2 judeus vestidos com o talit, tocando o shofar. Depois, na segunda imagem, nós temos um judeu usando o kippar, que é esta peça que é colocada sobre a cabeça do judeu. E por último, na terceira imagem, nós temos o talit, que é este manto que o judeu sempre utiliza. Irmãos, há igrejas evangélicas tocando shofar. Há igrejas evangélicas cujos líderes estão se vestindo com o talit, como se fossem judeus, mas na verdade não são. Nós não precisamos rejudaizar a igreja, não. Deixemos os judeus com suas práticas e costumes que não confrontam a palavra de Deus. E não queiramos adotar em nós culturas de outros países. Ora, meus amados irmãos, assim como não podemos destruir culturas alheias, também devemos conservar as nossas e sermos brasileiros de fato, e não procurar práticas judaicas considerando que isso vai nos aproximar mais de Deus. Não, amados, isso é confrontar os ensinamentos sagrados. Isso é jogar fora todo o esforço que o apóstolo Paulo teve para mostrar o mistério da graça. E assim devemos entender que vivemos na era da igreja e nós precisamos então ser cristãos. Precisamos expressar Cristo através da nossa vida, da nossa atitude e do nosso comportamento. Aqui nós temos um texto que nós colocamos porque entendemos que faltou isso na revista. A revista distingue a atitude de um judeu messiânico, que mantém suas tradições e costumes daqueles que não são judeus e que são levados a tais práticas. Ou seja, os judeus, diz assim a nossa revista, aqui é texto da revista mesmo, os judeus messiânicos seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. Olha o que diz a Bíblia: é alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 18, parte A do versículo. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura, assim como acontece com outros povos. Cultura que não confronta com ensinamentos sagrados não deve ser vista como pecado, como errado. Nós não devemos impor nossos hábitos, práticas e costumes a outros povos, destruindo outras culturas. E nem adotar culturas que não são nossas. Então nós temos os judeus messiânicos e nós temos os não-judeus. Da mesma forma, é alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. Ou seja, gentio não precisa se judaizar. Eu e você, meu amado irmão, brasileiro que somos, que não temos nenhuma ascendência judaica, nós não precisamos nos judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo concluiu: cada um fique na vocação em que foi chamado. Portanto, judaizar a igreja não é caminho para a santidade, não é caminho para mais temor do Senhor, pode trazer confusão. Imagine você estar numa igreja e de repente alguém toca o chofar e as pessoas deliram como se aquilo fosse algo espetacular. E nós não vemos isso no Novo Testamento. E nós não vemos isso nos escritos de Paulo, de Pedro, de João, de Judas. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo não nos ensinaram a praticar tais coisas. O nosso culto deve ser o culto da participação, o culto em que cada um, quando se reúne, tem salmo, tem hino, tem cântico espiritual. O nosso culto deve ser um culto participativo. O nosso culto deve ser um culto com profecias, com revelações, com o agir do Espírito Santo. O nosso culto deve ser marcado pela conversão de almas, por pessoas sendo libertas de espíritos malignos. Este é o culto da igreja e esse culto é que nós devemos manter e não adotar práticas judaicas para atrair ou, quem sabe, impressionar as pessoas. Há pastores que colocam o candelabro no púlpito, outros chegam até a colocar a arca do concerto em cima do púlpito. Não precisamos desses elementos, porque nós somos a igreja do Senhor e o cristianismo tem a sua própria identidade, está bem clara no Novo Testamento. Sinopse da última parte da lição: contra a tendência judaizante é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei. Repetindo, sinopse da terceira parte da lição: contra a tendência judaizante é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei. Eu trouxe para você este acréscimo, na verdade está no livro de apoio, na página 30, porque a nossa lição é intitulada Somos Cristãos. E no livro de apoio temos algumas explicações importantes. Recomendo aos professores que leiam a última parte desta lição no livro de apoio. Qual o significado do termo cristão? A origem do nome cristão ocorreu num clima de zombaria e ignorância. Foi uma designação sarcástica cunhada pelos pagãos da cidade de Antioquia. Esse nome só aparece 3 vezes no Novo Testamento, em Atos 11, 26, em Atos 26, 28 e em 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. Hoje significa redenção e o ostentamos como estandarte de honra. É uma honra ser chamado de cristão, porque cristão, segundo o que leremos no final, é ser parecido com Cristo. Os judeus convertidos ao Senhor Jesus rejeitam esse termo e chamam a si mesmos de messiânicos. Esses que há pouco nós falamos que, mesmo se convertendo, mantêm a sua cultura. E por último, ser cristão é ser parecido com Cristo. Portanto, somos cristãos. Conclusão da nossa aula: o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus,
concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho, conforme está em Mateus capítulo 9, versículo 16. Portanto, reforça-se aqui o ensino que nós temos nesta lição. Se é judeu, continue na sua cultura judaica, mas se você não é judeu, você não precisa se judaizar ou se rejudaizar. Caso você em algum momento tenha praticado atos de judaísmo, não procure se rejudaizar, mas seja cristão. Portanto, reafirmamos o título dessa lição: somos cristãos, parecidos com Cristo, e em qualquer cultura deste mundo podemos ser servos e servas do Senhor, porta-vozes do Evangelho, pregando-o a toda a criatura. Amém. Eu termino esta aula convidando você para a terceira lição do primeiro trimestre de 2025, quando estudaremos a encarnação do Verbo, uma doutrina importantíssima também, que é muito atacada pelas heresias. A encarnação do Verbo é a terceira lição deste primeiro trimestre de 2025 e eu espero você aqui para juntos estudarmos mais esta lição. Eu me despeço de você, meu querido irmão, e agradeço por estar conosco até este momento. Deixa aí o seu like e continue compartilhando esta aula com outros irmãos e irmãs. Que o Senhor vos abençoe. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém e amém.